o filho e a filha têm que aprender com o pai e com a mãe o que é caráter, o que é responsabilidade, deveres e obrigações. E é isso que a nossa sociedade não ensinou. Essa turma está vindo toda problemática, cheia de vontade, cheia de altivez, de si mesmo, como diz Romanos capítulo 2, desafeiçoados, brigões, né? Cheio de luxúria, cheio de desobediência. Vai lá ler o livro, o segundo capítulo de Romanos, lá fala, ele vai caracterizar essa turma que está vindo aí. Sabe por quê? Porque não houve disciplina. E disciplina não é espancamento. Disciplina é conversa. É sentar com o filho ou com a filha e conversar, rasgar o verbo em todas as áreas, no sexo, ou no trabalho, ou na relação, qualquer tipo de coisa. Como é que é, meu pai? Como é que é, minha mãe? Ensina lá na tua casa, porque se ele for aprender na rua, ela vai chegar grávida. É lá na rua, a escola da rua já vem com bucho. Eu estou falando aqui de coisa séria. Tem pai e tem mãe que tem vergonha de falar de sexo. E nesse ano, nesse tempo, nesses anos que nós estamos vivendo agora, nesse século, tem pai e mãe que tem medo de falar de sexo para o filho e para a filha. Ensina, fala como é que faz, como é que não faz, deixa e conta tudo como é que é e ensina direitinho, fala dos perigos e das bênçãos, porque a Bíblia está cheia desse ensinamento. Agora, não, nós somos crentes, a gente é muito medroso desse negócio, a gente não pode falar disso não. Pode, tem que falar, porque se você não falar, aí na escola vai dizer assim, olha, o certo é você, mocinha, se beijar com a sua coleguinha, dormir junto com ela, você, mocinha, com o seu coleguinha, fazer transações. Estou mentindo? Ou nós toma jeito, ou a igreja toma jeito, ou a família religiosa toma jeito, ou nós vamos ter problema dentro da igreja e muito. Nós temos que abrir os olhos, sabe? E mulheres, olha, em nome de Jesus, vocês têm um valor imenso, vocês são muito abençoadas, os filhos de vocês precisam de vocês muito, pai, os filhos de vocês precisam muito de vocês, né? E vocês precisam dar atenção para esses filhos agora. Agora. E tira a dúvida deles. Estuda, lê, vai para a internet, pesquisa, vai para os compra livro. E lê, ensina essas crianças. Antes que o bicho pega. Porque a coisa está séria. Vai aprovar um negócio aí, hein? Que as moças podem se beijar na escola e a professora não pode falar nada. Os rapazes podem se beijar na escola, não pode falar nada. Sabe? Vai aprovar, o negócio está sério. Né? Então, mas a Bíblia diz que essa questão de divórcio, essa confusão toda aí, está escrito aqui em Mateus 19, 7 e 8. Deixa eu falar uma coisa para vocês assim, desde o princípio, e no princípio não foi assim. Deus fala, aliás, Moisés fala que no princípio não foi assim. Deus não criou a família para isso, sabe? Deus não criou a família para isso. Deus criou a família para viver até que a morte os separa. Certo? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Haverá uma solução para essa sociedade em que nós estamos vivendo? Poderemos evitar tais tragédias em nossa família? Pode. Poderão os casais jovens manter o brilho do amor e o otimismo décadas depois de fazerem os votos no casamento? Haverá esperança de recuperação dos terríveis erros do passado? Porque nós estamos falando aqui para um povo que é de Deus. Sabe, irmãos? Você é de Deus. E a Bíblia diz que nós não temos que compartilhar com o mundo, concordar com o mundo. Se você, meu irmão, minha irmã, concordar com esse negócio que o mundo está querendo apresentar, olha, você vai ter problema. Nós vivemos num país que a gente pode falar. A gente pode abrir a boca. Nós somos livres. E a gente não pode concordar com essa baboseira que está vindo aí.
Certo? A resposta para essas perguntas: as soluções raramente são fáceis. A construção de lares sólidos não acontece por pura sorte, somente pelo retorno ao padrão de Deus para nossas famílias poderemos começar a entender as grandes bênçãos que Ele preparou para nós em lares construídos sobre a rocha sólida da palavra. E consideremos brevemente alguns princípios básicos ensinados na Bíblia sobre a família. O que a família deve ser estruturada dentro dos propósitos divinos. Quer dizer, a família, o propósito básico de Deus para a família é que a família deva ser estruturada dentro dos propósitos divinos, que é aquilo que Deus tem para nós. E aí vai algumas responsabilidades agora para todo mundo. Porque uma estrutura de uma família não está só sobre o pai e a mãe. A estrutura da família está sobre todas as pessoas que ali estão formando aquela família. E aí diz assim: cada elemento que faz parte dessa família tem o seu papel. Começando pelo esposo, pelo homem, né? Esposo. A responsabilidade dos esposos é bem resumida. Bota assim, diga, graças a Deus. Efésios 5:25. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É assim? Essa aqui é a função do marido. Amar a mulher, mesmo quando ela está muito chata. Não é verdade? Tem momentos que elas estão bem chatinhas. Então tem que amar. Tem que amar elas, tem que amá-la. Amém? Amar. É bem pequenininho, né? O dever, né? Para você amar a sua esposa. Como Cristo amou a igreja. Ele se deu por ela. O esposo tem que colocar as necessidades de sua esposa, né? Acima das suas próprias. Deixa eu ver aqui. O esposo tem que colocar as necessidades de sua esposa acima das suas próprias, mostrando devoção desprendida aos melhores interesses da parte mais frágil, que necessita da sua proteção. Marido, sua mulher precisa da sua proteção. Ele tem que trabalhar. Olha, rapaz, se você você quer casar e não vai trabalhar, então não casa não. Primeira coisa que tem que acontecer na vida de um jovem que quer casar é trabalho. Trabalho. Viu? Trabalho. Para prover as necessidades da família. Homem, não é a mulher que provê a necessidade do lar. É você, cara. É você que tem que levantar cedo, pegar o buzu, ir para o trabalho, aguentar a chateação do chefe e depois ganhar o seu salário, manter a sua casa. Ah, pastor, mas ela trabalha também. Mas a Bíblia não está dizendo aqui que ela é obrigada a te ajudar, não. Eu não mandei vocês me chamar para pregar sobre família. Eu prego o que a Bíblia manda. Então, aí é que está a questão do relacionamento. Lá no começo, que vocês têm que conversar sobre tudo. Aí você não conversa. Aí quando chega na hora que o negócio vai pegar, aí ela diz, olha, o meu dinheiro é o meu dinheiro. E agora, macho? Ou tu vai achar um jeito de pegar o dinheiro dela, ou tu vai aguentar o batente sozinho. Sem chiar, sem reclamar. Porque esse negócio tem que ser conversado lá no comecinho. Estrutura. Amém, queridos? Olha, lá em Timóteo, capítulo 5, rapidamente, aliás, não é nem Timóteo, é 1 Timóteo. A quem achar primeiro, capítulo 5, verso 8, para a gente correr, né? Capítulo 5, verso 8. Olha o que diz aqui. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, meu amigo, olha como é que a coisa aperta para nós, né? Então vamos para frente. Os pais são especialmente instruídos por Deus para preparar seus filhos na instrução
e na disciplina do Senhor. Amém? Está lá em Efésios, capítulo 6, verso 4. Anota aí para você ler em casa. Então, por que é isso? Porque você, papai, é um sacerdote. Então você tem que ensinar sua esposa e seus filhos a palavra de Deus ali. Esse é um trabalho sério e às vezes difícil, mas com resultados eternos, né? Como diz a Bíblia, ensina teu filho no caminho que ele deve andar, para quando for velho não se envergonhar dele. Então, os espíritos de seus filhos existirão eternamente, ou na presença de Deus, ou separados de Deus. E a maior meta de um pai para seus filhos deveria sempre ser salvar eternamente eles. Olha, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Olha, enquanto seus filhos não aceitarem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, eles não são de Deus. Eles precisam confessar: olha, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque salvação é individual. Eles têm que ter a responsabilidade dele diante do Pai. E você, pai, é que vai evangelizar o seu filho em casa. Como, pastor? Fazendo o culto doméstico. Você reúne a sua esposa, reúne os seus filhos e pega a palavra de louva a Deus, pega a palavra ali, abre um texto da Bíblia, explica aquele texto, fala sobre salvação, fala sobre arrependimento, ensina as coisas de Deus e a palavra vai entrando no coração dele até ele tomar a decisão. Não force a barra do seu filho. Não obrigue seu filho a ser crente. Senão ele vai chegar uma hora que ele vai espirrar da igreja e você não sabe por quê. Então você tem que ensinar a Bíblia para que ele mesmo tome a decisão e no tempo da razão, do conhecimento dele, que ele sentiu o toque de Deus, ele vai confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu já vi tanto filho de crente na cadeia, sabe? Cara que já aprontou, já matou, já fez um monte de coisa. Por que você está aqui? É porque minha mãe forçou ir para a igreja, pastor. Sabia disso? Ninguém força ninguém a servir a Deus. Esse negócio de servir a Deus é coisa voluntária. Ou a pessoa tem consciência disso ou não tem. Então essa é uma razão boa para a gente pensar. E como sacerdote, né, do lar, pesa a maior responsabilidade de inculcar a palavra de Deus na mente de seus filhos. Vamos lá para Deuteronômio? Deuteronômio. Aí a Assembleia de Deus, ela é boa porque ela tem um dia que chama o dia de estudo da palavra de Deus. Aí nós tínhamos do tempo para esquadrinhar a Bíblia Sagrada, né? Porque na quinta-feira é muito pouco tempo. Deuteronômio capítulo 11, versículo de número 18. Olha o que diz aqui. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos. Isso é para o pai e para a mãe. Ensinai aos vossos filhos, falando desta palavra, assentado em tua casa, culto doméstico, e andando pelo caminho, andando com ele, e deitando-te na hora de dormir, e levantando-te. Viu, pai? Olha, pai, mãe, presta atenção no que Deus está falando. É você que vai ganhar seu filho para Deus, ensinando ele, falando dessa palavra sentado, andando, caminhando, ao deitar, ao levantar. E escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra. Sabe por que está morrendo muito jovem aí? Porque os pais não ensinaram. Sabe? Os pais não ensinaram. Chegaram e deram presentinho para o filho. Trabalha a semana toda. Não tem tempo para o filho. Aí chega da bicicleta. Aí dá presente caro. Aí dá tênis caro. E o cara ou a moça não sabe de onde é que saiu aquele dinheiro. Aí quando o pai não pode dar, eles caem fora e vai buscar isso em outro lugar. É o problema da sociedade. É dar a coisa errada. É fazer a coisa certa da maneira errada. Então, eu acredito sim, fui criado desta forma. O filho,
ele tem que aprender a ter responsabilidade. A partir dos 8 anos de idade, ele já tem que cuidar das suas coisas, ele tem que lavar seu tênis, a sua cueca, ele tem que cuidar tudo direitinho, não deixar esse peso na mão da mãe, e as moças também, que tem moça que não sabe nem cuidar da cueca dela. A mãe é que vai lavar. Como é que vai casar? Não sabe nem lavar a calcinha, fica difícil. É complicado. Vamos para frente aqui. Oh, Jesus, tem misericórdia desse pastor. Uma esposa, ela tem um papel muito desafiador, irmã. Você é uma bênção de Deus, no plano de Deus. A esposa, ela tem que complementar o esposo como uma auxiliadora, submissa. E essa palavra de submissão não é estar debaixo dos pés do marido, não. Submissão é algo que ela vai andar do lado ali para estar auxiliando, né? Que partilha com ele as experiências da vida, tanto as coisas boas como as coisas ruins, não é? E a pressão da sociedade moderna para rejeitar isso no coração delas, fica instigando que elas não devem fazer isso. Não, você tem que separar mesmo. Se ele te traiu, você mete um chifre nele. Mas a mulher devota, ela aceita o seu papel como aquela que é cuidadosamente submissa ao seu esposo. Está ali pronta para ajudar, para auxiliar. Olha, não vai dar tempo ler não, mas está lá em Efésios capítulo 5, 22, 24. Está lá em 1 Pedro 3, de 1 a 2. As mulheres de hoje em dia que rejeitam esse papel, diz a Bíblia, dada por Deus, está na realidade difamando a palavra de Deus, sabe? Porque essa é uma tarefa que Deus deu às mulheres, de auxiliar o seu marido para o bem-estar da sua família. Deus instruiu as mulheres para mostrarem terna afeição aos seus esposos e filhos. Mulher tem já o seu jeitinho carinhoso, né? E a serem honestas e fiéis dona de casa. Isso aqui eu preciso ler. É Tito, vamos lá. Rapidamente. Tito 2, 4 e 5. Olha o que diz aqui. Para que ensine as mulheres novas, isso aqui cabe até dentro da própria igreja isso aqui. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem os seus filhos. E serem moderadas, castas, boas donas de casa. Eita ferro. Olha, tem gente que não é isso nada. Esse negócio de boa dona de casa. E sujeita seu marido a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, sabe? Homem não gosta de mulher pórca. O cara pode até ser porco. Ele pode até chegar fedendo chulé e subaqueira. Mas ele não gosta de mulher fedida e de casa desarrumada. De monte de roupa suja dentro de casa para lavar. De louça na pia cheia de mosca. Homem é bicho chato. Mas na minha casa eu não fazia isso. Porque tu casou. Aí fica com problema. Brigando com o marido. Fazendo biquinho. Deixando de conversar de noite com ele na cama. Sabe? Aí o bicho pega, o cara vai na rua e ganha outra. Pastor, meu esposo foi lá e comeu uma fruta lá fora. É porque a fruta de casa estava estragada. Tem que aprender a cuidar da casa. Tem que aprender a ser dona de casa, cuidadora, ajudadora, abençoadora. Entendeu? E trazer tudo bonitinho, porque este é o dever de toda boa dona de casa. Uma mãe amorosa e uma mãe abençoadora.
E a Bíblia diz que essas mulheres são mulheres devotas, que são dignas de respeito e apreciação pelos seus esposos. Está lá em Provérbio. Se as moças, quando fossem se casar, elas lessem o livro de Provérbios, esse capítulo 31 aí, e decorassem, elas tinham pouco problema no casamento. Porque casamento tem problema. Isso aí você pode se preocupar que vai ter. Tem um probleminha aqui, outro acolá, né? Nos anos passados, quando a mulher tinha o seu papel definido como aquela que cuidava do marido e dos filhos, não víamos tantos jovens morrerem ou sendo, presos. A mulher deixou de exercer o seu papel de educadora e abalou a estrutura familiar. Sabia disso? A mulher deixou de fazer o papel dela. Por quê? Porque às vezes... Não vou falar isso não. Jesus me perdoa. Não vou falar isso não. Mas assim... Olha, gente, estrutura familiar é uma coisa séria. Os dois têm que andar junto, têm que andar em comunhão, têm que andar em acordo para que as coisas funcionem divinamente bem. Agora, eu não estou dizendo aqui mães que trabalham, mães que têm o privilégio de trabalhar. Eu não estou dizendo aqui que você é uma pessoa irresponsável e que você não sabe cuidar da sua casa. Pelo contrário, você está cuidando até mais. Você está se dando até mais. Você está se esforçando além do seu limite para que você possa trazer maior benefício na sua casa. A mulher de Provérbio não é assim? Que hora que ela acorda? De madrugada. E as mulheres, não estou dizendo todas, mas algumas que eu sei, dormem até meio-dia. Na hora do almoço toma café. O marido chega, o almoço não está pronto. E ela fala, se tu quiser, tu faz. Aí o cara sai e vai almoçar no restaurante. Aí ele encontra a popozuda. Aí ele olha nela e vai embora. É desse jeito. Ah, mas como eu já ouvi um negócio aí. Ah, mas eu também trabalho. Eu estou cansada. Eita, e ele também, ele chega, ele nem me ajuda. Sabe? O negócio é sério. Eu concordo plenamente que o marido ajuda a esposa. Isso aí eu concordo. Eu faço isso às vezes. Não estou dizendo que eu sou aquele maridão, nota 10, que eu não sou não. Eu tenho meus defeitinhos também. Mas aqui e acolá eu estou lá na cozinha lavando um pratinho. Estou aqui e acolá fazendo alguma coisa. Logo que a minha esposa... Ela é assim, muito assim, perfeccionista. E às vezes eu não faço as coisas como ela gosta. Mas ela já aprendeu já a lidar comigo. Aí eu estou lavando as louças lá para ela, alguma coisa desse tipo. Mas ela tem me corrigido muito, porque ela tem sido uma bênção na minha vida. Agora, diz aqui, papel dos filhos, obedecer aos seus pais. Deus colocou os pais nesta posição de autoridade e os filhos têm que respeitá-lo. Muitas pessoas consideram a rebeldia de uma criança como uma parte comum e esperada do crescimento. Olha, pai e mãe, você que tem filho pequeno, toma cuidado com isso. Porque agora o pai não pode nem dar uma palmadinha na bunda do moleque, né? Se eu tivesse os direitos humanos, ia comer ferrado comigo. Porque na minha casa quem manda sou eu. Eu ia ser preso todo dia, mas um moleque ia entrar no couro. Não é disciplinar com vara. E a Bíblia diz que é com vara. Mas não é para espancamento. Os nossos filhos, eles precisam aprender o que é certo e o que é errado desde pequeno. Eu nunca espanquei os meus filhos. Mas eu fui muito de conversar. Conversava até 3 vezes com eles. Agora, na terceira vez, olha, na próxima não tem conversa. Aí nós íamos no banheiro ali, tem uma conversa séria com eles. A gente dava umas lapadinhas assim, meio de leve, que ardia no couro assim por uma semana. E aí,
Deus ia fazendo a unção da cura e a obra de Deus ia sendo realizada na vida deles. Sabe por quê? Porque se a gente não apanha em casa, vai apanhar na rua. Esse negócio que o direito humano está falando aí, que você não pode bater no seu filho, que vai ser preso, isso aí é do cão. Porque a Bíblia diz que, se Deus falou que é para corrigir com vara, o cão chega não, diz que não é vara dele não. É verdade que não é para espancar, não é verdade? Então, eles é que sabem lá, mas também, quando a criança vai presa, quem é que bate neles? A polícia. E eles estão achando que está certo. Aí o pai fica lá chorando, a mãe fica chorando e o bichinho espancadinho, espancado. Não é verdade? E são os direitos humanos. Não é verdade? Então, tudo fora do contexto bíblico de Deus, né? Outra coisa que é importante para a estrutura do casamento é honrar seus pais. Os pais que sustentam, né, instruem e preparam seus filhos devem ser honrados, irmãos. Jesus mostrou que essa honra inclui prover as necessidades dos pais idosos. Sabe uma coisa? Olha, eu fui criado naquela situação que bença meu pai, bença minha mãe. Até quando meu pai viveu 87 anos. E quando eu ligava para ele, a primeira coisa, bença meu pai, bença minha mãe. É tão gostoso receber a benção do pai e da mãe. Eu sinto falta disso. Porque, independentemente da minha idade, eu acostumei a dar a benção para o meu pai e para minha mãe. Porque eu sei que se eles me abençoarem, eu vou ser abençoado. Então, esse negócio de dizer assim, não, pastor, mas isso é cafonice. Cafonice para o mundo. Cafonice para o mundo. Se o seu filho aprender a ser abençoado por você, quando você estiver velho, que não dá conta mais nem de andar, eles vão cuidar de você, meu irmão e minha irmã, porque você soube dar para ele um bom ensino, e você soube passar um amor para ele, você deu honra, e você vai receber honra, sabe, querido? Então, veja bem. Lá em casa, todos os meus filhos, eles dão bênção para mim. Mas tem um lá que ele gosta de dar bênção. O Samuel, se ele pudesse dar bênção 24 horas, ele dava. E ele é um menino abençoado. Os outros também são. Não é a quantidade de bênção que vai aumentar a bênção, né? Mas é o coração. Então, para finalizar aqui as considerações finais, eu quero deixar para você que a estrutura familiar deve estar firmada na rocha que é Jesus e sustentada nos pilares da leitura da palavra de Deus, na obediência dos princípios desta palavra, na oração em conjunto todos os dias e, por fim, respeito mútuo. Casalzinho de namorados, se vocês não aprenderem a se respeitar, vocês não vão conseguir se respeitar quando casado. Corta o barato na hora que o bicho pegar. Corta, não deixa isso criar um problema para o futuro, certo? E os pais precisam aprender a respeitar um ao outro. O pai mais a mãe, aprender a se respeitar, sabe? O respeito tem que ser mútuo. E os filhos também precisam aprender a respeitar os seus pais. Sabe, até aquele negócio quando o pai fala que você não gosta, e que você sai murmurando, e que você sai para o banheiro quebrando tudo, e xingando tudo, e jogando o sapato para cima, até aquilo você tem que ponderar. Porque não tem nenhum pai louco que quer te dar um conselho para o mal. Todo conselho do pai é para o bem. Todo conselho da mãe é para o bem. Olha como eu tenho visto jovens chorarem. Como eu tenho visto jovens sofrerem. Eu já contei, acho que uma vez, uma jovem que eu aconselhei para o casamento. A mãe não concordava com aquele casamento. O pastor não concordava com o casamento. Eles aproveitaram a minha fuga que eu viajei, e quando eles foram para o monte e disseram que alguém tinha revelado que eles eram um para o outro. E eu falei para ele, mas Deus não falou comigo. Eu não faço o seu casamento. E aí, quando eu pensei que não, eles já tinham colocado o papel lá no cartório e casaram. Eu não fui no casamento.
E aí, quando foi no dia da lua de mel, o cara quebrou aquela mulher de cacete, bateu naquela moça. Ele bateu nela a noite toda. Ô lua de mel, hein? Bateu naquela moça. E ela teve que conviver com ele, apanhando. Porque não ouviu o conselho do pastor. Não ouviu o conselho do pai e da mãe. E aí só foi separar depois que já tinha 3 menininhos. Aí ele largou a família, foi embora, deixou a coitada com os 3 filhos dentro de casa sem nada para comer. Aí ela teve que voltar para os estudos para conseguir arranjar um emprego razoável para poder cuidar da família. Hoje é uma mulher de Deus, se converteu. Que naquela época ela não era uma convertida de verdade, porque não sabia obedecer ninguém. Então, quando a gente não obedece, a gente paga um preço muito alto. Então, a estrutura familiar é coisa séria. E a gente precisa cuidar disso o mais rápido possível na igreja. Porque se a gente não cuidar aqui, quando eles vierem arrebentados, a gente não vai ter condição de aguentar esse povo. Sabe? A gente não vai ver. Não vai ter condição. Nós precisamos de casais estruturados. Nós precisamos de jovens estruturados. Nós precisamos de namorado estruturado. Sabe? Olha, gente, vou falar uma coisa para você. Amor não é agarramento. Amor não é beijoqueira. Amor não é esfrega-esfrega. Amor é coisa mais séria, bicho. Amor é responsabilidade, cara. Amor é você saber o que está fazendo. É compromisso. Sabe? Eu orei muito para falar para vocês isso aqui hoje. Porque eu sei que falar disso aqui não é fácil. Ninguém gosta de ouvir palavra desse jeito. Eu também, quando era jovem, não gostava não. Mas depois eu ponderava. Eu chegava em casa e ia ruminar aquela palavra, sabe? E Deus trabalhou muito na minha vida. Por isso que eu tenho um casamento abençoado. E se quer ver um pastor sofrer, irmão, é você casar um casal de jovem e ver os caras penando o resto da vida. O pastor se sente arrasado, porque ele cuidou tanto daquela ovelha e depois ele vê a família arrebentada, porque não teve estrutura no começo. E é isso que a gente não quer. A gente quer que todos os jovens casem, que toda a família seja abençoada e criem filhos abençoados. Amém, queridos?